Por que não pensar negativo? Por que pensar negativo é ruim? Você já se fez essas perguntas? Então hoje, nesse vídeo, eu vim responder essa pergunta para você. E pra gente responder essa pergunta, eu vou usar hoje um livro, principalmente os ensinamentos daquele livro incrível, maravilhoso, que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, O Poder do Subconsciente. Então, na verdade, para trazer esse tema aqui para você, eu trouxe intencionalmente aquele vídeo que a gente já tem aqui no canal, que fala a respeito do poder do sentimento da gratidão na cocriação da realidade. E lá tem vários ensinamentos valiosos que são extremamente importantes para que a gente consiga entender o assunto do vídeo de hoje. Então, naquele vídeo a gente falou a respeito que a base do universo é só bem-estar, lembra? Todos nós viemos de uma única fonte só, então nós temos uma parte dessa fonte dentro de cada um de nós, que é a centelha divina, essência divina, eu superior, eu maior. Além disso, a gente falou também que nós somos seres vibráteis, então eu, você, os sentimentos, pensamentos que você tem, tudo emite uma vibração. Além disso, a gente falou também que nós, assim como essa fonte criadora que criou tudo que existe, todos nós temos o poder de co-criar, porque a gente cria junto com a fonte, né? A gente não cria sozinho, na verdade quem cria é a nossa essência, não somos nós aqui, né? Nós fisicamente, é a nossa essência que faz com que se manifeste aqui na nossa vida tudo que a gente deseja, né? Do fundo do coração. Então nós somos co-criadores, então você cria a sua própria experiência de vida, tudo que você pensa, né? Se manifesta na sua vida. E aí lembra que a gente falou que não é só a questão da parte mental, né? Não é só a parte dos seus pensamentos. Então a gente falou, até mencionou a lei do mentalismo, que é a primeira lei hermética, que fala que tudo é mental, né? Na verdade o todo é mental e tudo também é mental, porque tudo começa na mente. Então mesmo acontece aqui na realidade que você vive, tudo o que você vive, primeiro primeiro começou aqui na mente. Então tudo começa no plano das ideias, no plano da imaginação. Então, não só o pensamento é que vai fazer com que as coisas que você queira se manifestem na sua vida. Né? Tem o segredo, lembra que a gente falou que o segredo é o sentimento? Então, a forma que você se sente vai te dizer o que você está atraindo ou não para você. Então, lembra quanto melhor você se sente, mais você está permitindo a conexão com o seu eu superior, que é quem vai colapsar a função de onda, que é quem vai fazer com que o que você deseja se manifeste na sua vida. E o contrário, quanto pior você se sente, mais você está impedindo essa conexão com a sua fonte, com a sua própria essência divina, que é o que você realmente é. Então, naquele vídeo, a gente já começou a falar um pouco a respeito, né, desse aspecto dos pensamentos, né, só que a gente não falou de uma forma assim mais aprofundada, principalmente da questão da sua mente, né, que é o que eu quero trazer hoje aqui para você nesse vídeo. Então, além desse vídeo que acabei aqui de mencionar para você, tem aquele outro vídeo, que na verdade esse outro vídeo, aquele que a gente fala a respeito de você aprender a amar a si mesmo, que eu compartilho com você, um outro exercício que a Louise Hay, ela ensina pra gente no livro Você Pode Curar Sua Vida, que me ajudou muito na minha vida, né, o exercício Eu Me Aprovo. E aí no final daquele vídeo a gente menciona esse aspecto, né, dual da nossa mente, que a gente tem a mente consciente e a mente subjetiva, que é aquela subconsciente. Então, quando eu trouxe esse vídeo aqui pro nosso canal, esse não foi intencional. Você acredita nisso? E aí eu pensei, falei, olha só que legal, né? Como as coisas na vida acabam se direcionando. Muitas vezes a gente planeja uma coisa, né? Só fazendo um parênteses aqui. Na verdade, já tô há bastante tempo tentando trazer esse conteúdo aqui a respeito do que a gente vai falar hoje. Só que aí acabou que eu falei, não, vou falar dessa aqui então. E aí você viu? Que legal, no final do vídeo a gente acabou já mencionando a respeito desse aspecto dual da nossa mente e do solo fértil que existe, né, em uma das partes da nossa mente. É o que a gente vai falar hoje. Agora que a gente já deu uma pincelada no conteúdo dos outros vídeos, vamos entrar agora no assunto do vídeo de hoje e falar por que não pensar negativo ou por que ter pensamentos negativos é ruim para você. Gostaria de compartilhar alguns ensinamentos aqui do Dr. Joseph Murphy. Então, continuando, eu tive que dar uma pausa porque tá frio aqui em São Paulo, gente, depois eu coloco no colete. E aproveitando que a gente falou disso, né, eu tô aqui em São Paulo, na capital. E você, de onde que você tá me assistindo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos continuar. Falando então agora do aspecto dual da mente, o Dr. Joseph Murphy, ele fala assim, que a nossa mente, ela, apesar de ser uma coisa só, ela tem dois aspectos, né? Que é o que ele chama de mente consciente e mente subconsciente. E aí ele menciona que existem vários outros termos que se referem à mente consciente e à mente subconsciente. Então ele dá um exemplo, fala a mente objetiva,
e mente subjetiva, que é o que a gente falou lá no vídeo da Louise, né? Que a mente objetiva é aquela mente que ela lida só com os fatores externos e que essa sim consegue escolher o que vai entrar ou não, né, no terreno dela, no campo dela. A mente subjetiva é aquela que não escolhe, né, não tem filtro nenhum, aceita como verdade tudo que você colocar nela. E aí ele dá outros exemplos de termos também, como mente desperta e adormecida, voluntária e involuntária, eu superficial e profundo, e masculina e feminina. Daí que a gente pode fazer até um paralelo, né, com uma outra lei hermética, a lei do gênero, que fala do aspecto masculino e feminino. Então a masculina, a mente consciente, e até fala, né, que a mente masculina é aquela que protege a mente feminina. Mas não pelo fato da mente feminina ela ser fraca, mas é pelo fato de que a gente acabou de falar agora há pouco, né, que a mente subjetiva, a mente feminina, ela não tem filtro nenhum. Então tudo que você colocar lá, ela vai entender como verdade. Então a mente masculina, ela é mais forte no sentido de que ela consegue escolher o que vai entrar ou não para a mente subjetiva. Lembra que com a consciente, então a gente aqui, eu consigo escolher, não, vou pensar isso, ou não, vou pensar isso, né? Então, quando eu tenho essa capacidade de escolher o que vai entrar na minha mente, isso vai impactar na minha mente subjetiva, na minha mente subconsciente, na mente feminina. Para entender melhor esse aspecto da mente, né, o funcionamento da mente, o Dr. Joseph Murphy, ele dá um exemplo, fala assim que por bastante tempo, ele fala que ele foi químico. E aí ele fala assim que na química, né, e todo mundo sabe que quando você junta 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, vai formar o quê? A água, né, H2O. E ele fala que isso é um princípio. E princípio, o que é? É algo que é universal, né, todo lugar a gente sabe que se juntar isso vai dar água, e é algo que é imutável, né, você não muda isso, não tem como mudar. E ele fala que a mente subconsciente, ela é princípio. E aí o que ele fala que qual que é o significado, o conceito de princípio para ele, né? Então ele fala que princípio é a maneira como algo funciona. Aí ele dá um exemplo do princípio, fala assim: um princípio importante de eletricidade, por exemplo, é que ela funciona do potencial mais alto para o mais baixo. Ninguém muda o princípio da eletricidade quando acende uma lâmpada ou liga um fogão elétrico. Não, você usa o princípio. Ao cooperar com a natureza, você utiliza invenções e descobertas maravilhosas que de incontáveis maneiras beneficiam a humanidade. Nossa, tá frio agora, hein? Então vamos continuar. E ele fala assim: a mente subconsciente é princípio, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, continuando, eu quero compartilhar um trecho aqui com você. Eu falo assim: ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença, por quê e como ela funciona. E aí ele dá um exemplo da Bíblia. Ele dá um trecho que fala assim: porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Na sequência, o Dr. Joseph Murphy continua falando assim que a lei da mente é a lei da crença. Então, isso significa acreditar na maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. Então, se a crença da sua mente é o pensamento, então isso significa que a crença que você vai ter na sua mente é todo o pensamento que você coloca nela. Então, se você coloca o pensamento negativo, essa vai ser a crença da sua mente, o pensamento negativo. Agora, se você colocar algo positivo, vai ser algo positivo. Eu sei que ficou redundante, mas é que sim, a gente começa a entender melhor essa questão de por que não ter pensamentos negativos, ou por que pensar negativo é ruim para você. Continuando, o Dr. Joseph Murphy fala assim: todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente, como reação ao que você pensa. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Ou seja, se a lei da mente é a lei da crença, então, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado, então é o pensamento que você coloca na sua mente que vai te trazer o resultado. Então aí já fica bem claro, né, por que você não deve ter pensamentos negativos. Então, vamos continuar aqui. Mais um trecho aqui, pra gente entender o que a gente vai falar na sequência. Ele fala assim: todos os que lerem este livro e aplicarem conscienciosamente os princípios da mente subconsciente, aqui explicados, obterão a capacidade de orar
científica e eficazmente por si mesmos e pelos demais. A prece, que ele fala bastante no livro, é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. Ele fala assim que o pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Então, natureza a gente pode entender um pensamento positivo ou negativo. Então, aqui a gente consegue entender que a resposta, né, que vai produzir na sua vida, ou seja, o efeito que você vai ver na sua vida, é o que vai se manifestar de acordo com o pensamento que você tem. O pensamento positivo vai trazer algo positivo. Pensamento negativo vai trazer algo negativo. E aqui a gente consegue entender melhor ainda, porque naquele vídeo anterior, a respeito do sentimento da gratidão na cocriação da realidade, a gente já mencionou a primeira lei hermética, a lei do mentalismo, né? Que a gente falou que tudo começa na mente. Na verdade, o todo é mental e tudo começa na mente, né? Então, tudo começa no plano das ideias, na imaginação, no pensamento. Então, tudo começa aqui, para que depois o que a gente produz aqui, né? Isso vai se refletir na forma como a gente se sente. E aí isso vai se manifestar na nossa realidade. Claro que existe uma complexidade muito maior, né, em relação a isso. E hoje eu tô transmitindo aqui pra você o que eu consigo, com a consciência que eu tenho hoje, e aos pouquinhos. E agora voltando a falar do aspecto dual da mente, o exemplo que o Dr. Joseph Murphy dá aqui no livro é aquele mesmo que a gente falou no finalzinho, lá do vídeo da Louise Hay, que a gente fala da questão do jardineiro, do solo fértil, lembra? Então, eu vou repetir esse exemplo aqui com você. Então, o Dr. Joseph Murphy fala a mesma coisa, que para a gente entender esse aspecto dual da mente, as funções dela, a gente pode fazer esse comparativo com o fato de você ser o jardineiro, né? E você trabalha o dia inteiro no seu jardim, né? E nesse seu jardim, o que você tem nele? Você tem um solo fértil, que você fica lá colocando sementinhas, fica cuidando desse solo o dia todo. Então, se a gente entender que esse solo fértil, que você tá lá o dia inteiro trabalhando em cima dele, esse solo fértil é a sua mente subconsciente, né? E aí, se você coloca sementinhas boas, né, nesse seu solo fértil, se a gente entender essas sementes como os pensamentos que você tem, né? Então, os pensamentos que você coloca na sua mente subconsciente, tudo que você coloca lá, ela vai entender como verdade. Então, tudo que você colocar nesse seu solo fértil vai florescer, você vai colher o que você plantar nesse solo. Então, tem um exemplo que eu quero ler pra você, e que eu também passei por isso, né? Eu já vou te contar na sequência. Ele fala assim: durante o dia inteiro, planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso, porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Então, quantas vezes, né, você nem se percebeu, né, como é que fica os seus pensamentos, como que é a qualidade dos seus pensamentos ao longo do seu dia, né? E eu falo isso por mim também, porque na verdade, foi lá no começo, né, dessa jornada de autoconhecimento, que eu já mencionei em alguns vídeos, assim, não sei se você já viu, que eu falo que quando eu comecei essa jornada de forma consciente, né, eu passei por momentos, por um bom tempo, eu tive pensamentos negativos e isso se refletiu nos meus sentimentos, né, e foram coisas que eu nunca tinha, foram sensações, na verdade, né, que eu nunca tinha experimentado antes na vida. E eu sei o como é ruim a gente ficar nessa espiral negativa de pensamentos negativos e a gente não conseguir sair dele, né? O quanto é difícil você querer dominar os seus pensamentos e você não conseguir. Então, isso é muito ruim, né? Como é que você se sente? A gente se sente super mal, né? O bem-estar não tá, né, com você nesse momento. Que a gente falou naquele vídeo, lembra? Que a base do universo é o bem-estar. E quanto melhor você se sente, mais alinhado, mais conectado você fica com a sua fonte interior, com o seu eu superior, né, sua centelha divina. E quanto pior você se sente, menos conectado você fica, né? Então você sabe que quando você não tá sentindo bem, você não tá fluindo nesse fluxo de bem-estar, que é o natural, que todos nós devemos estar. Continuando o exemplo aqui do solo fértil. Ele fala assim: imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil, no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Se você semeia espinhos, vai obter uvas. Se semeia cardos, vai colher figos. Então, ele fala assim que todo pensamento é uma causa. E cada situação, ou seja, o que se manifesta na sua realidade, é um efeito.
E aí fala assim, que vai responder, né, a pergunta que a gente colocou aqui nesse vídeo. Por que pensar negativo é ruim? Por que não ter pensamentos negativos? Ele fala assim, esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Então, com todo aquele conteúdo que a gente viu no vídeo, que eu compartilho com você os ensinamentos dos Abraham, mais esse vídeo aqui de hoje, então hoje você entendendo que nós viemos de uma única fonte, nós temos esse poder de co-criar nossa realidade, na verdade não nós, né? Mas a nossa essência, quem nós somos em essência, nossa centelha divina, nosso eu superior, ele sim tem esse poder de co-criar, manifestar na sua vida o que você deseja do fundo do seu coração. Então, juntando isso com o fato de nós sermos vibráteis e que tudo começa na mente, né? E que o segredo está no sentimento, ou seja, na forma como você se sente, porque... Vou repetir mais uma vez, tá? Que eu sei que a gente já falou, mas eu vou repetir. Porque quanto melhor você se sente, mais alinhado você tá com a sua fonte. E quanto pior você se sente, menos alinhado, menos conectado você tá com essa fonte. Então, agora você sabe por que que você deve controlar seus pensamentos. Por que que é muito ruim você ter pensamentos negativos. Você sabe que tudo isso que você pensa vai se refletir na forma como você sente. E isso vai se manifestar mais cedo ou mais tarde na sua realidade. Porque você tem essa mente consciente e mente subconsciente. Consciente, que é com ela que você vai conseguir escolher, conseguir filtrar o que vai entrar ou não na sua mente subconsciente. Porque lembra que a mente subconsciente, aquela mente subjetiva, a mente feminina, aquela que não tem filtro nenhum e que aceita como verdade tudo, mas tudo, exatamente tudo que você coloca lá. Então, por isso que é muito importante que você não fique martelando nesses pensamentos negativos, não fique alimentando eles cada vez mais, que cada vez mais você fique mais consciente dos pensamentos que você está tendo e que você consiga realmente direcionar para onde você quer. Eu gosto bastante desse termo direcionar, porque eu sei que tem pessoas que falam assim que, né, aqui o Dr. Joseph Murphy fala que você, por isso que é essencial você controlar, né, os seus pensamentos, mas eu vi pessoas que falam também que o pensamento não se controla, você somente tira o foco daqui e coloca o foco em outra coisa que você quer, né? Então, eu prefiro essa palavra direcionar. Então, você consegue direcionar para onde você quer seus pensamentos. Então, um termo que o professor Hélio Couto usa bastante, até no livro dele, Mentes Informadas, que é a entropia psíquica, né? Que é quando você não tem domínio dos seus pensamentos e aí você fica só lá nos pensamentos negativos, você não consegue sair disso. Então, é muito ruim ficar nesse estado, né? Hoje, eu consigo te dizer que eu sei como é, que é muito ruim mesmo, porque eu já passei por isso. Então, olha só como são as coisas na vida, né? Então, nada acontece por acaso na nossa vida. Se eu não tivesse experienciado esses momentos de pensamentos, sentimentos e muito mal-estar, eu não teria como falar isso pra você, né? Que eu já passei por isso, eu sei exatamente como é. Eu sei como é difícil também a gente conseguir ter cada vez mais domínio a respeito dos nossos pensamentos. Mas, quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento, né? Conhecimento é poder. E quando você tem acesso a esses conhecimentos e você sabe o quanto isso é prejudicial não só para você, mas para o todo, né? Porque lembra que todos nós somos todos um. E é por isso que nós somos todos um, porque todos nós viemos de uma única fonte só. Então, toda essa fonte que originou tudo que existe, cada um tem dentro de si uma parte dela. Então, se você está fazendo o mal para você está fazendo mal para os outros também. Na verdade, o outro não existe, né? Mas é como a gente está habituado a falar, habituado a pensar, né, e aí perceber as coisas. Só que na verdade o outro não existe. Então, quando a gente continua alimentando os pensamentos negativos, a gente não faz mal só para nós mesmos, mas a gente faz o mal pro todo, né, para tudo que existe, porque todos nós estamos conectados, interconectados. E uma outra coisa também é que tudo é energia. Então, todo pensamento, todo sentimento que você tem é energia. Se você está emanando uma energia que não é boa, que é negativa, isso vai afetar o todo, vai afetar todo mundo, né? Não afeta somente a você. Então, quanto mais pensamento negativo você alimenta, mais fica sobrecarregado essa energia, esse campo, né, do todo, de todo mundo. Então, pior você se sente, mais isso vai impactar a energia do mundo, a energia de todo mundo, né? E a gente acha que não sente, mas muitas vezes algo ruim que a gente sente não é nem nosso, mas é do campo, né? Então, para terminar esse vídeo, gostaria só de compartilhar mais 2 trechos aqui com você, que depois que eu li, eu achei bem interessante. Falei, faz muito sentido mesmo, né? Então, o texto que o Dr. Joseph Murphy fala assim: dê uma olhada em volta. Onde quer que você viva, em que camada da sociedade se integre, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo, né? Então, nunca olhando para dentro, nunca olhando para o seu mundo interior, sempre se preocupando com o que, às vezes,
as outras pessoas estão fazendo, o que está acontecendo lá fora, né? Mas não olha para si mesmo para vasculhar o que está acontecendo com ela, né? Com seus pensamentos, com seus sentimentos, como que ela se sente, o que ela pode fazer por ela mesma. Continuando, as mais esclarecidas, contudo, estão fortemente interessadas no mundo interno. Elas compreendem, como você compreenderá também, que o mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Já emendando com outro trecho, aqui. A maioria dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores e inventores compreendeu perfeitamente o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, o que lhes deu poder para atingir suas metas. Então, baseado nesses dois trechos que eu li aqui, compartilhei com você, você já se perguntou, né, essas pessoas que têm bastante sucesso, que são famosas. Uma vez eu pensei, falei, nossa, tem alguma coisa em comum com elas, mas eu não sei o que é, né? E aí depois que eu li esse texto, eu falei, então é isso, né? Elas descobriram esse poder interior que existe dentro delas, ou também não, né? Ou às vezes elas inconscientemente acabaram usufruindo desse poder que existe dentro delas. Mas, em essência, né, o que está sendo usado é esse poder dentro de cada uma delas. E com a questão de que você cria o seu mundo externo de acordo com o seu mundo interno, né? Que a gente não consegue alterar o que está fora da gente, se antes a gente não alterar o que está dentro de nós. Eu tenho até uma frase, se não me engano, não sei se é do Gandhi ou do Dalai Lama, eu não sei, vou deixar escrito aqui, tá? Que fala assim, né? Seja você a transformação que você quer ver no mundo. Então, se você não se muda primeiro, se você não se mexe primeiro, né? Você não vasculha primeiro seu mundo interior, como é que você vai querer que o mundo externo, né? Que a sua realidade se manifeste da forma que você quer, né? E hoje eu entendo muito bem isso, porque justamente que eu te contei, quando eu tive aqueles pensamentos, sentimentos negativos e que eu não conseguia sair daquela espiral, eu vejo que justamente foi isso, né? E naquela época eu ainda não tinha entrado nesses conhecimentos aqui. Eu ainda tinha uma certa noção, mas não conseguia, né? Ficava naquela entropia psíquica e não conseguia sair daquela espiral. E aí o que acontecia na minha vida? Era tudo mais lento, né? E tudo que eu queria que acontecesse não acontecia. Por quê? Porque eu estava vibrando no desespero, estava vibrando na pressa, né? Queria tudo para ontem. Só que as coisas não acontecem assim. Então, para tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo exige que a gente passe por um processo, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder a gente tem, e cada vez mais fica mais fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo com nós mesmos e com a nossa realidade. E agora sim, para finalizar esse vídeo, com tudo isso que a gente viu, os conteúdos desse vídeo, mais conteúdo daquele último vídeo a respeito do sentimento da gratidão no poder da cocriação da realidade, eu gostaria de dizer para você, que agora você sabe que não é também só a questão dos seus pensamentos, mas toda essa questão de tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo isso também influencia para o que vai entrar na sua mente subconsciente. Então lembra que com a mente consciente você consegue escolher o que vai ou não entrar lá na mente subjetiva, na mente subconsciente. Então, tudo que você escuta, tudo que você vê, filmes, noticiários, ou mesmo um rádio, né, que está transmitindo alguma notícia, será que o que você está vendo, o que você está escutando, isso te traz bem-estar? Isso te faz se sentir bem, né? Então, a partir de agora, se você percebe que isso não te faz bem, então por que você vai continuar, né, escutando e por que você vai continuar vendo? Então, essa é uma reflexão final que eu quis trazer aqui para esse nosso vídeo. E saiba que tudo que você deseja, isso pode ser manifestado na sua vida. Porque lembra, dentro de você existe uma fonte infinita de recursos. E que a escassez, na verdade, ela não existe. Só existe a abundância, só existe a saúde, só existe tudo aquilo que está relacionado ao bem-estar. Porque a base do universo é o bem-estar. Lembra? Então, era isso que eu quis trazer nesse vídeo aqui hoje pra você. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por me acompanhar. E eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!